Em um antigo manuscrito grego conhecido como o Testamento de Salomão, é narrada uma história sobre como o rei Salomão derrotou demônios e os obrigou a servi-lo. A história é contada do ponto de vista de Salomão. Enquanto estava erguendo o templo em Jerusalém, ele notou um jovem, filho do capataz dos construtores. Este jovem era um trabalhador altamente qualificado, então Salomão decidiu aumentar seu salário e suas recompensas em comparação com os demais. Contudo, apesar dessas melhorias, o jovem começou a enfraquecer, tornando-se magro e pálido. Certo dia, Salomão o convocou e perguntou se algo estava errado. Inicialmente, o jovem hesitou em falar, mas, quando pressionado, revelou: "Não sei se o senhor vai acreditar, ó rei, mas algo estranho tem acontecido comigo. Todas as noites, quando vou para a cama, algo vem e suga meu polegar direito e rouba minha comida. Sinto que está drenando todas as minhas forças e acredito que seja um espírito maligno." Ao ouvir isso, comecei a refletir profundamente e consultei os textos antigos. Rezei por uma solução para libertar o jovem da influência do demônio. Após alguns dias, um anjo apareceu trazendo um anel com uma pedra. A pedra tinha uma inscrição conhecida como Pentala e continha um nome que não pode ser pronunciado. O anjo me orientou sobre como usar o anel. Na manhã seguinte, chamei o jovem e lhe entreguei o anel dizendo: "Receba isto e esta noite, quando a entidade aparecer, jogue o anel sobre ela e diga: pela força deste nome, o rei Salomão te convoca. Depois levante-se e venha correndo para mim e não tema o que o demônio possa dizer." Naquela noite, como de costume, o demônio maligno Horus apareceu no quarto do jovem com a intenção de drenar seu sangue e roubar sua comida. No entanto, o jovem se lembrou das minhas instruções, lançou o anel sobre o demônio e disse: "Venha, pois Salomão te convoca." Em seguida, correu para o meu palácio. O demônio gritou atrás dele: "Jovem, o que você fez? Deixe-me ter o anel e eu lhe oferecerei o ouro escondido da terra. Tire-o e não me leve diante de Salomão." Mas o jovem ignorou o demônio, correu para o palácio e me informou: "Ó rei, trouxe o espírito conforme suas instruções. Ele está lá fora, diante da porta, gritando e prometendo os tesouros ocultos da terra, se eu não o forçar a vir até você." Levantei-me do meu trono e fui até o pátio, onde encontrei a entidade na forma de uma chama de fogo, visivelmente tremendo e encolhendo-se. Coloquei-me sobre a criatura e perguntei: "Qual é o seu nome?" A entidade respondeu: "Instruí Horus, utilizando o poder do anel, a revelar como eu poderia forçá-lo a se submeter a mim. Horus forneceu informações sobre sua residência, os métodos que utilizava para causar aflição aos homens e todos os detalhes que eu solicitei. Em seguida, utilizei o anel para selar a entidade e a designar para a tarefa de cortar pedras para a construção do templo. Após refletir sobre os próximos passos, convoquei Horus e entreguei-lhe o anel, orientando-o a trazer Belzebu, o líder dos demônios, para comparecer diante de mim. Horus foi até Belzebu, encontrou-o em seu trono e anunciou: Salomão o convocou. Com desdém, Belzebu respondeu: "Quem é esse Salomão de quem você fala?" Horus então jogou o anel sobre Belzebu e repetiu: "Salomão o convocou." Belzebu rugiu e disparou uma grande chama de fogo, mas teve que se levantar e seguir Horus até mim. Ao vê-lo, agradeci ao Altíssimo por me conceder domínio sobre os demônios. Falei severamente com Belzebu, que prometeu trazer todos os demônios diante de mim, tornando-os obedientes às minhas ordens. Nomeei Belzebu para cortar blocos de mármore para a construção do templo. Ao ver seu líder trabalhando como um escravo, os outros demônios ficaram aterrorizados. Então chamei vários demônios principais, um por um, e os perguntei sobre suas ações, as doenças que causavam, os segredos que conheciam e como poderiam ser controlados. Após suas respostas, eu os prendi e os coloquei para trabalhar na construção do templo. Os demônios apareceram sob diversas formas. Um como uma bela mulher com um pé em forma de casco de burro, outro como um homem sem cabeça com uma chama de fogo saindo do pescoço, e outro como um grande cachorro. Prendi o homem sem cabeça e o cachorro juntos, e a chama do cachorro forneceu luz aos trabalhadores durante a noite. Havia também dragões, um com 3 cabeças e outro com cabeça de homem. Outro demônio tinha um rosto que brilhava com uma luz verde, cabelos semelhantes a serpentes e um corpo de escuridão. Havia ainda um demônio com a aparência de um homem moreno, olhos brilhantes e uma espada desembainhada,
que alegava ser o espírito de um gigante antigo que pereceu no dilúvio. Alguns demônios não tinham forma visível, apenas se manifestavam por vozes. Eu tinha controle sobre todos eles e os assignava a tarefas como transportar água, fabricar cordas, derreter ouro e prata e levantar pedras. Com a ajuda desses demônios, o templo foi construído rapidamente. E eu, Salomão, desfrutei de grande honra, paz e tranquilidade em meu reino. Reis e príncipes de todos os lugares vinham me visitar, trazendo presentes preciosos, e meu reino foi altamente exaltado. Certa vez, enquanto estava sentado em meu trono no palácio com Horus, o demônio ao meu lado, um de meus trabalhadores, se apresentou a mim. Ele se prostrou e pediu justiça contra seu filho, que o maltratava, agredia e arrancava seus cabelos. Senti pena do idoso e mandei chamar o filho. Este negou as acusações, afirmando: "Não sou tão cruel a ponto de bater em meu pai. Eu não fiz isso." Ordenei que ele se retirasse e pedi ao pai para tentar se reconciliar com o filho. No entanto, o velho insistiu na morte do jovem. Confuso, estava prestes a decidir contra o filho quando notei Horus rindo. Perguntei a ele a razão do riso e ele respondeu: "Desculpe-me, ó rei, não estava rindo de você, mas do velho. Ele está planejando a morte do filho, mas o jovem adoecerá e morrerá em 3 dias." Perguntei a Horus se isso era verdade e ele confirmou. Então instruí o velho e seu filho a tentarem se reconciliar e a voltarem a mim em 3 dias, oferecendo-lhes comida de minha mesa. Eles aceitaram e partiram. Após 3 dias, o velho retornou em luto, informando que havia enterrado seu filho. Perguntei a Horus como ele sabia desses eventos, e ele explicou que os espíritos podem ascender ao céu e ouvir os decretos divinos sobre o destino das pessoas. Quando esses espíritos descem, são confundidos com estrelas cadentes. Naquele período, recebi uma mensagem do rei Adarus da Arábia, solicitando auxílio para lidar com um vento venenoso que estava matando pessoas e animais. Em troca de ajuda, ele ofereceu tributos e paz caso eu conseguisse capturar o espírito responsável pelo vento. Entreguei a carta ao meu conselheiro principal pedindo que a lembrasse em 1 semana. Depois de refletir sobre o pedido, instruí um servo a preparar um camelo e um odre de vinho vazio, que tinha as partes superiores das 4 pernas costuradas, mantendo o pescoço aberto. Entreguei o anel ao servo e mandei que fosse à Arábia, onde o vento venenoso se manifestava, e usasse o anel para capturar o demônio responsável. O servo teve sucesso na missão e o vento cessou, recebendo a gratidão do rei Salomão e presentes dos árabes. Salomão então designou o demônio capturado, Éfus, para levantar uma pedra pesada para a construção do templo. Éfus cumpriu a tarefa e trouxe outro poderoso demônio do Mar Vermelho para ajudar a erguer um grande pilar. Temendo o poder desses demônios, Salomão os prendeu no ar, onde permanecem segurando o pilar, visível no céu como uma constelação, possivelmente a Via Láctea. Salomão descobriu que o demônio do Mar Vermelho havia se oposto a Moisés no Egito e ajudado os magos do faraó. Esse demônio permaneceu aprisionado no mar até ser libertado por Éfus. Sob o serviço dos demônios, o reino de Salomão prosperou. No entanto, mais tarde ele se apaixonou por uma mulher jebuseia que exigia que ele adorasse seus deuses para que pudessem se casar. Salomão relutantemente adorou Maloque, o que resultou na perda de sua sabedoria e glória. Ele construiu templos para deuses falsos e se tornou um exemplo de advertência. Salomão escreveu este testamento para alertar as pessoas sobre a importância de considerar seu fim, assim como seu começo. Se você gostou desta história e deseja mais relatos fascinantes, clique em curtir e inscrever-se, e nos conte nos comentários de qual país você está assistindo.